Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há 4 atributos nesse corpo humano que vocês têm. 2 são óbvios e estão em 3 dimensões, e eles são usados constantemente. 2 não são óbvios. Poderia-se dizer que eles pertencem ao grupo metafísico. A primeira das 4 nós chamaremos de química, é óbvio. A química é a principal confiança dos curadores por todo o planeta, que vocês conhecem como o pessoal médico. Em todos os hospitais, em todos aqueles que são treinados, mesmo aqueles que são metafísicos, precisam compreender a química do corpo. A confiança que vocês têm no planeta neste momento é que é a química que é aquilo que pode ser alterado para poder curar as doenças que vocês podem ter. E vocês sabem do que estou falando. A medicina alopática, a medicina reativa, chame como quiser, parte dela funciona muito bem, meus queridos. Vocês fizeram algumas descobertas fantásticas, mas vocês ainda têm um sistema onde, quando vocês adicionam uma coisa, algo mais reage. Percebam, seu corpo está interconectado como uma única coisa. Você não pode acessar um órgão ou uma parte da química de um sistema sem que algo mais então reaja. Então, sempre foi assim, mesmo a partir das menores doses de certas coisas que vocês poderiam ter, para causar uma reação, sempre há uma reação adicional. Esta é a química. Esta talvez seja a parte mais tridimensional das 4 que vocês têm. A segunda é chamada de herança. E você sabe exatamente para onde estou indo com esta. Os melhores médicos verão você e dirão: o que sua mãe ou seu pai tiveram, sobre o qual eu preciso saber, porque há o conhecimento que vocês têm agora, que na herança, frequentemente, há os genes da doença. E então, o que aconteceu no passado com suas irmãs e seus irmãos, ou sua mãe ou seu pai, poderá muito bem ter sido carregado diretamente para o seu corpo, e você poderá esperar a mesma coisa. A hereditariedade, para algum de vocês, é uma sentença de morte. Você poderia dizer: que bem há em eu tentar curar a mim mesmo quando eu sei que minha irmã morreu daquilo e minha mãe morreu daquilo. Porque simplesmente está construído dentro da minha natureza humana, é parte da minha química, é parte do meu futuro. Isso está certo ou errado, e você sabe o que eu ensino. Mas se você for para o lugar de um ensinamento atual que é tridimensional na indústria médica, eles dirão: sim, porque sua irmã teve, porque sua mãe teve, sim, provavelmente você terá também. Aqui estão as probabilidades, elas não são boas. O que você fará? Você irá remover parte do seu corpo, talvez, para que você não tenha aquilo? Não há nenhum questionamento, você pode dizer. Nenhum deles dirá: e a propósito, se você quiser quebrar aquela cadeia da herança, bem, você pode. Você não ouve isso. Essas primeiras 2 são extremamente tridimensionais. E eles são aquilo que vocês veem hoje na sua medicina principal. E então nós nos tornamos esotéricos. As próximas 2 pertencem a você de uma forma grandiosa e nunca se fala sobre elas na indústria médica. E elas são aquelas que começam a entrar no jogo com os curadores que talvez estejam assistindo este programa. Há tantas mais do que apenas 4, meus queridos, mas todos eles entrarão nas categorias desses 4 que estou dando a vocês. Número 3 é chamado de o padrão akáshico.
Realmente é uma parte da hereditariedade, mas a sua herança akáshica são vidas passadas. O que você carregou para dentro, a partir de uma vida passada, que seria então uma energia que poderia muito bem ser uma predisposição para você ir para os mesmos lugares que você foi antes e contrair as mesmas doenças que você contraiu antes e ter as mesmas reações. Será possível? E a resposta é claro. Porque o registro akáshico carrega a sua energia de ação nas vidas passadas. Aqueles que têm medo de água hoje talvez tenham tido afogamentos em muitas vidas passadas. Então o que isso faz? Cria uma situação onde você não quer mais nadar, você não quer estar perto da água. A mesma coisa ocorre quando se trata das anomalias das doenças, que poderão fazer você fazer coisas, ou pensar coisas, ou ir para lugares onde você é mais suscetível ou não. Mesmo quando você está tentando se afastar do akáshico, às vezes você entra diretamente nele. Você sabe do que eu estou falando. Então, o padrão akáshico precisa ser observado quando se trata daquilo que são suas doenças. Mesmo se você retornar para o número 2, que é a sua herança, dê uma olhada, talvez, na linhagem do seu akáshico. Será possível que você tenha uma herança em seu akáshico, mesmo que não seja uma herança química? Talvez você tenha herdado atributos que você teve. E você faz isso. É por isso que artistas se tornam artistas, cantores se tornam cantores. Porque é transmitido de forma tão intensa e também isso acontece nas predisposições das doenças. O que você fará com isto? Eu discutirei isso. A quarta é o tema sobre o qual eu sempre falei e sempre falarei. E chamaremos de consciência. Será possível que aquilo que vocês pensam pode mudar o número 1, e o número 2, e o número 3? E a resposta é, com certeza. Será possível que aquilo que você pensa pode fazer número 1 e número 2 piores? Com certeza. Nós ensinamos isso nas últimas semanas, como dissemos. Eu quero apresentar vocês ao hipocondríaco, que tinha medo de muitas doenças e contraiu todas elas na hora certa. É quase como se o hipocondríaco passasse tanto tempo tendo medo das coisas que ele atrai para ele mesmo. Será possível que a consciência possa fazer isso nas duas direções? Será possível que vocês possam reescrever os padrões? Mudar a química? E a resposta é sim. Eu quero que meu parceiro vá devagar agora para que vocês possam entender completamente os conceitos, a informação, o sentimento e a energia daquilo que estamos prestes a contar a vocês. Vocês não podem discutir esses 4 atributos da cura sem uma primeira informação, uma informação que poderia parecer imediatamente ser metafísica, talvez até mesmo técnica, de uma forma metafísica. Mas não se pode discutir nem mesmo um desses atributos sem esta verdade. É uma verdade básica. É uma verdade que ainda está para ser validada, mas foi descoberta muitas vezes. Uma verdade que parece além da compreensão para aqueles que estudam biologia celular e medicina. No entanto, é uma verdade que será descoberta e que mudará tudo. E é isto. Seu corpo biológico, todo ele. Todos esses 4 atributos, todos estão em um campo. Este não é um campo que foi criado a partir da canalização, a partir dos curadores aqui. Este é um campo que o corpo já tem. Nós falamos sobre isso muitas vezes e de muitas formas. Você é ou não é uma criatura divina, de Deus? Se você não quiser dizer a palavra Deus, diga a fonte criativa. Você é ou não relacionado com a divindade do universo? E a maioria de vocês dirá, bem, eu tenho uma alma, isso significa que provavelmente eu estou. Você está certo.
Nós já dissemos antes, a maioria do planeta acredita no pós-vida. E isso significa que há uma forte crença que vem da inata e que diz que depois que você morre, perece de uma forma biológica, há algo que permanece. E aquele algo, você pode chamar do que quer que seja, de uma alma. E aquele algo ainda é você, de alguma forma, uma consciência de algo que não está no corpo. Este é o pensamento mais claro, constante e unânime da maioria do planeta. Mais de 80% de vocês acreditam no pós-vida. Esses 80% significa que a maior parte da Terra compreende que vocês têm uma alma. E o que isso significa para você realmente? Honestamente. Se você quer retornar aos antigos e ao ensinamento e ao treinamento deles, a alma também reside, mais ou menos, em um veículo chamado o Merkabah. Esta é uma palavra hebraica que significa guiar. A alma humana guia esse Merkabah, que tem sido descrito como um campo de energia, uma bolha, com aproximadamente 8 metros de diâmetro. Esta é uma informação antiga, conhecida por muito, muito tempo. E é algo que descreve este campo no qual vocês estão. De fato, aquele campo é tridimensional. Sua alma é tridimensional. E você poderia dizer, não. A alma precisa ser multidimensional, e ela é. Alguns até mesmo dizem que ela é quântica. Siga a minha lógica, porque, meus queridos, este é o ponto crucial de tudo que eu ensinarei. O seu corpo está em um campo de unidade. Isso significa que uma coisa afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra. Será possível que mesmo a química, número 1, do seu corpo, tem atributos multidimensionais? Isto foi mostrado, literalmente provado muitas vezes por aqueles que fazem essa pergunta e ousam testá-la. Um dos primeiros, quase há 2 décadas, foi Vladimir Popony, um cientista russo que decidiu usar fótons de luz em um experimento com o DNA. E no campo do DNA, ele observou aqueles fótons de luz fazer coisas que eles nunca deveriam fazer. E ele percebeu que aquilo que ele estava vendo era uma luz que é multidimensional. Ela pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, interagindo com a biologia humana como se a biologia fosse interdimensional também. Ele viu. Outros viram. Nós ensinamos isto. Então, a primeira premissa de tudo é que seu corpo biológico, sua simples química, o seu DNA ele mesmo, tem aspectos e atributos multidimensionais. Então, se isto é verdade, significa que até mesmo a camada da química, até mesmo a camada 3D, número 1, sobre a qual os médicos atuarão com a química do dia, com as drogas do dia, mesmo aquilo é multidimensional. Deixe-me perguntar a vocês. Você está usando alguma ferramenta multidimensional para reagir com aquela camada da química? Sua medicina está usando 3D para forçar uma fonte multidimensional. E o resultado, eu disse a você essas manhãs, é que há efeitos colaterais para cada simples introdução. Não importa o que você ofereça a esse corpo, há efeitos colaterais. A não ser uma única coisa. Algo mais que vocês descobriram. Vocês descobriram há centenas de anos, e no entanto vocês nunca desenvolveram isso para uma verdade comum. E aqui está. Vocês descobriram que podem oferecer tinturas de conjuntos de instruções para a camada número 1 da química sem efeitos colaterais. Conjuntos de instruções que eram tão minúsculos em sua química que mesmo que haja química forçando sobre química, o corpo viu aquilo, reconheceu e obedeceu. Obedeceu.
Significando isso, vocês oferecem uma instrução e ele obedece. Você tem uma dor de cabeça? Você oferece uma tintura chamada homeopatia. O corpo não pode ver aquilo como química, mas ele vê ao invés como uma instrução. Captou isso? Ele não a vê como química, ele a vê como uma instrução. E a dor de cabeça vai embora. Há algo em seu corpo químico chamado corpo inteligente, a inata. Isto é parte da química, construído interiormente. É o corpo inteligente porque ele é usado, muitas vezes, até mesmo pelos médicos que compreendem a cinesiologia, para poder testar aquilo que vocês não sabem sobre si mesmos. O corpo inteligente trabalhará com músculos, dando a você informações que nunca poderiam ser dadas de qualquer outra forma. E de repente, você está abrindo uma porta, até mesmo para a camada número 1, que diz, olhe, a química básica tridimensional não é tridimensional. Ela precisa ser multidimensional porque ela está respondendo, aparentemente, de uma forma não alopática, a conjuntos de sinais que estão sendo dados a ela. O que você pensa sobre toda essa ideia de um corpo inteligente? Aquele corpo inteligente, meus queridos, foi dado a vocês para que vocês pudessem fazer perguntas, de forma que ele possa saber mais do que vocês sabem. Ele apenas toca a superfície com relação ao que ele sabe. Aquele conjunto número 1, chamado química, é muito mais grandioso e muito maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Precisa ser. A camada número 1, chamada química, é o mecanismo do corpo, é o motor. Tudo começa e para no motor. O motor ou impulsiona você adiante ou não o faz. Ou ele funciona ou não funciona. Ele não funciona parcialmente porque aquilo então levaria para a falha. Esse motor de vocês está constantemente se rejuvenescendo ao longo de décadas e décadas e décadas. É um motor inteligente. É até mesmo mais inteligente do que vocês imaginam. Mas tudo começa e para no motor. Então, a camada da química é crítica. Agora vocês começam a fazer as perguntas. O que é que vocês poderiam fazer para oferecer conjunto de instruções para o mecanismo químico básico que poderia mudar isso? Pergunta. Para aqueles que trabalham com homeopatia. Quando vocês oferecem uma tintura, um remédio, para um ser humano, e o ser humano, então, é curado. Pergunta. Você pode vê-lo na química? O microscópio revela a cura. E a resposta? Sim, ele revela. De fato. Sim, revela. Porque o motor é o motor. A química precisa mudar para a cura pelo ocorrido. Então, se você dá uma tintura para um fortalecimento do sistema imunológico, algo que deveria deixar você menos suscetível às doenças. Se você testar isso num ser humano, você veria um aumento na contagem de células brancas, de leucócitos. A resposta é sim. Percebam, a homeopatia funciona. Ela muda a química. Contra todas as coisas que você poderia esperar, a homeopatia é a chave para a compreensão de conjunto de instruções que mudam a química fisicamente no corpo. Então, tudo que eu falarei naquilo que é a cura muda a química. Precisa ser assim, esse é o mecanismo. Você conhece pessoas que tiveram curas de doenças? Você conhece pessoas que tiveram remissão até o ponto onde a doença se vai? Você teve algum amigo que pode ter tido uma cura divina? E se ele ou ela teve uma cura divina rapidamente? Se você olhar para a química deles no microscópio, ela mudou? E a resposta é sim. Percebam, a cura divina muda o mecanismo, o motor. Então, a química, a camada número 1, o mecanismo do corpo, sempre reagirá, sempre mudará com os conjuntos de instruções que seguem.
Até agora, seu conjunto de instruções, meus queridos, tem sido pílulas. E aquelas pílulas, na verdade, não são conjunto de instruções. Elas são reagentes. Uma substância química força outra substância química, fazendo com que outra substância química mude. No processo, muitas mudam, porque, percebam, há uma unidade de um campo. Quando você muda uma coisa, outras coisas movimentam-se, e outras coisas também mudam, modificam-se. Agora, na camada número 1 alopática da química, isso não é tão bom. Mas deixe-me contar-lhes algo. Se você der o conjunto certo de instruções, que não força sobre a química, mas que muda a reação, não haverá efeito colateral. É uma cura em cascata. Lembre-se dessa palavra. Uma cura em cascata, onde você dá um conjunto de instruções para o corpo para fortalecer a si mesmo de uma forma, e ele se fortalece de todas as formas. Então o que eu estou dizendo a vocês é isto. Vocês desenvolverão um conjunto de instruções que criam curas em cascata, não química, que afetam uma outra, tendo efeitos colaterais, mas uma química que muda sua reação a si mesma. Química que muda as reações com relação a si mesma. Ryan, do que você está falando? Pergunte à pessoa que teve a cura do câncer. O que o microscópio mostra? E ela dirá: o médico disse que eu estou livre do câncer. Então você quer dizer que não está lá mais e algum anjo divino está lá sobre ele? Você pode dizer, bem, que tolo você dizer isso, mas o que mais poderia ter acontecido? É claro que mudou a química. Você não estaria vivo se não fosse assim. Eu quero que você chegue no ponto aqui. Tudo sobre o que nós falaremos muda a química, mas muda a forma como a química olha para si mesma. E então entra a camada número 2. Camada 2. Sua herança. Se você é um pensador tridimensional e não quer ter nada a ver com essa mensagem, você dirá, os genes, são genes, não se pode mudá-los. E eles sempre estarão lá. E se você tiver uma tendência à doença, que sua irmã teve, sua mãe teve, seu pai teve, isso permanece, está lá, isso muda a sua estrutura celular e age sobre as tendências daquela forma. Tendências significando que você terá aquilo. As chances são de que irá empurrar a química para a doença, como fez com seus pais. Então, a hereditariedade, muito tridimensional, é observada com toda a química por todos os médicos, para ver quais são suas tendências, para contrair certas coisas ou desenvolver certas coisas. O que eu disse a vocês quando começamos? Vocês estão em um campo onde tudo reage a tudo. Vocês já descobriram que a homeopatia é um conjunto de sinais que na verdade não são lineares, não é? Porque vocês não estão dando química a outra química. Vocês estão oferecendo uma tintura. Tantas partes por milhão que são tão minúsculas que não poderia nem mesmo ter uma reação química. E isto é provado. Então, por que mudou? Muda porque viu as instruções de alguma forma, de uma fonte que vocês ainda precisam compreender ou descobrir, ou realmente reconhecer que é importante. E se eu dissesse isso a vocês? Há conjuntos de sinais que podem conversar com a parte herdada do seu corpo e não retira os genes, meus queridos, porque aqueles que podem contar os genes, aqueles que podem reconhecê-los, a ciência que poderia dizer que você tem um gene para isso ou aquilo não muda. A química não mudou naquele ponto, mas o que mudou foi a reação do corpo ao gene. Você acabou de reescrever o programa. É possível que você possa reescrever um programa em seu corpo, que é um programa que te dá uma predisposição para doenças. Bem, se você soubesse como esse fantástico corpo que você tem funciona, ele é programável. Todo ele. Funciona de certa forma porque foi programado para trabalhar daquela forma. Ele é programado como parte do genoma. E o que você está fazendo é chegando e reescrevendo aquele programa.
Não é espetacularmente estranho, meus queridos, não é uhu. Meus queridos, vocês estão simplesmente mudando o padrão da programação que já está lá. Cryon, eu não entendo o que você está dizendo. Você está dizendo que se eu tiver o gene para certa doença, que eu posso reescrever tudo aquilo e aquilo não me causará aquela doença? Bem-vindo à compreensão. Sim, é exatamente isso que estou dizendo. Então, mesmo dentro das primeiras duas camadas, há milagres. Tem milagres esperando que vocês os descubram. Sim, você pode reescrever. Como eu posso reprogramar? Cryon, diga-me. Qual é o processo pelo qual eu passo? Começa com o seu acreditar. Aquilo que você cogniza em seu cérebro se torna sua realidade. O que você imagina, você pode criar. O que você pensa muda os resultados. Nós já dissemos isso tantas vezes e agora isto até mesmo está se tornando a realidade. Alguns cientistas estão até mesmo começando a ver isso, que aqueles que poderiam imaginar que estão sempre doentes, se tornam doentes. E aqueles que imaginam que estão sempre bem, nunca adoecem. E eles dizem, a consciência, portanto, deve desempenhar algum tipo de papel na saúde. Bem-vindos à compreensão. Ela não desempenha algum papel, ela desempenha um papel inteiro. Primeiro você precisa acreditar que pode. Aqueles que dizem, bem, eu acho que eu tentarei. Nada acontecerá. Você não tenta. Você precisa cognizá-lo, compreender, precisa ser seu. Você precisa trabalhar em si mesmo até o ponto onde você diz, eu sou uma criatura que é quântica, eu tenho a habilidade nessa minha alma de sentar-me no campo e trabalhar com a minha própria química. Afirmações entram na jogada, meus queridos. Afirmações onde você está dizendo a si mesmo, uma vez após outra, uma verdade que então se torna a verdade. Eu sou forte. Eu sou saudável. Eu estou livre de doenças. Você conhece o poder disto? Mas você já sabe para onde estamos indo com isso. O mecanismo do seu corpo, a química física do seu corpo, irá mudar. E eles serão capazes de testá-lo em laboratórios. Porque Senhor, Senhora, o que quer que seja, que estamos vendo seus sistemas tão mais fortes do que estava da última vez que você esteve aqui. O que você tem feito? Que pílulas você está tomando hoje? Nós queremos saber. E se você disser, é a pílula da crença, do acreditar, é a pílula que eu estou tomando agora, de assumir a responsabilidade por meu próprio corpo. Isso é 1 de 2. Isto é pensamento tridimensional básico, ao redor de uma energia quântica que está lá, que você não compreende totalmente. A cura é muito mais fácil do que você imagina. Não é um mistério. Mas se você acreditar que tudo que foi dito a você sobre o que você pode e não pode fazer, nada acontecerá. A sua herança é como um programa que carregará o seu destino. A menos que você o mude. A menos que você o mude. Você está em um campo de oportunidade, de habilidades, que ninguém realmente contou a você a respeito. Que será capaz de criar curas em seu corpo, com ou sem ajuda, mas especialmente se você tiver um curador que conduzirá você através de algumas dessas dificuldades. Ele está observando agora, eles estão observando agora. E eles estão dizendo, sim, continue, Cryon. Dê tudo. Aqueles curadores são aqueles que pegarão você pela mão e dirão, aqui está como é feito. E é por isso que eles estão assistindo esse programa, é por isso que eles existem como velhas almas neste planeta, porque há tantos que na verdade não compreendem como acreditar. O que você faz, ser humano, quando por toda a sua vida é dito a você que algo é de certa forma, de repente você aprende que aquilo não é verdade, ou talvez pode não ser verdade, ou poderia haver uma outra forma. Qual é a sua primeira impressão? É ir na outra direção, não é? Ou talvez aquilo mudará também. Há novas energias neste planeta, meus queridos. Eu revelarei.
aquelas que são camadas 3 e 4, e contarei mais e mais sobre algumas dos verdadeiros poderes da habilidade de mudar sua química. E nós discutiremos essas 3 e 4 de formas que vocês não esperam. Número 3 é o seu padrão acástico. Agora nós entramos naquilo que é metafísico, o esotérico. E número 4 nós identificamos como consciência. Então vamos agora falar sobre a número 3. De uma forma que vocês não esperavam. Vocês têm um padrão acástico. Agora, o que é um padrão? Um padrão, você pode dizer que é um padrão que ajuda a formatar as coisas. Você usa um padrão, talvez, várias vezes, para formatar uma coisa comum, que você quer que se repita. Aquele padrão acástico repete aquilo que você experimentou em vidas passadas. Ele é tão profundo que a primeira religião organizada no planeta colocou isso no seu centro. O karma, o akáshico, aquilo que vocês experimentaram, o que vocês tinham que fazer com ele. O hinduísmo se trata daquele karma, que é a descrição do que aconteceu com você e que formata você hoje. Você acha que o que aconteceu com você em vidas passadas, neste momento, você acha que poderia mudar ou afetar a química do seu corpo? Nós discutimos isso e fizemos isso muitas vezes. Se você carrega com você coisas que são amedrontadoras ou das quais você tem medo, ou que poderia acontecer de novo, elas mudam sua química, e isso acontece. Porque a ansiedade e o medo podem ser medidos quimicamente. Então, tudo que acontece afeta o mecanismo da química do seu corpo. Tudo. E o padrão acástico não é diferente. É quase como fosse uma herança de vidas passadas, quase como o número 2. Mas não é. É mais profundo do que o número 2. E se em muitas vidas passadas você foi doente? E se você morreu cedo? E se vocês tiverem passado pela peste, meus queridos? E aqui vem algo similar, e vocês terão medo, porque então surgirá o seu padrão akáshico, o padrão que se repete daquilo que você experimentou. Como alguém pode mudar o passado? Como você pode apagar aquilo? E isso é difícil, meus queridos. Se não impossível para muitos. Ontem, meu parceiro falou sobre retrocausalidade. É uma palavra da ciência, não uma palavra metafísica, que fala sobre o próprio átomo e aquilo que há no átomo, que pode fazer com que vocês mudem o tempo. Na verdade, o que eles dizem, que é a retrocausalidade, é a habilidade de fazer algo hoje e fazer com que isso modifique o passado. Vão e procurem por isso. E é sobre isso que estamos falando. Só que fica melhor do que vocês imaginam. Eu quero falar sobre os nodos e os nulos. E vocês não esperavam isso também, não é? Ryan, você está falando sobre cura, você está falando sobre o padrão, por que você falará sobre os nodos e os nulos. Aqui está o motivo. Uma premissa. Quando as mães estelares vieram para este planeta, há mais de 200 mil anos, com a preparação para vocês, houve uma preparação. As coisas foram preparadas caso vocês passassem daquele marcador chamado 2012, a precessão dos equinócios, e entrassem então na mudança. E vocês o fizeram, e vocês já estão aí. E nós dissemos isto antes, que há lugares que estavam preparados que empurram e puxam energias, que na verdade sugam certo tipo de coisas, e esse sugar é que ele pega velha energia e a empurra para o nodo onde ela evapora sob a luz divina. Tudo isto, essa conversa metafórica, essas coisas estranhas que eu estou contando a vocês são reais, meus queridos. As mães estelares veriam uma mudança chegando, como aconteceu no planeta delas e nos planetas dos pais delas.
Você acha que elas deixariam vocês sozinhos, dizendo, vão adiante, e boa sorte, porque levarão 100 anos para mudar sua consciência? E a resposta é não. Elas deram a vocês acelerações, cápsulas do tempo que abririam no momento certo e começariam a empurrar em áreas para ajudar vocês com o avanço da consciência, uma consciência evoluída. E uma das coisas que elas fizeram, elas perceberam que a rede cristalina desse planeta precisava ser modificado. E o que é a rede cristalina? Bem, o nome, meus queridos, é uma rede que se lembra. Ela se lembra, e ela se lembra da ação humana. Nós já dissemos isso antes. Se você entrar em um velho campo de batalha, mesmo se você não sabe o que é um campo de batalha, alguns de vocês sentem, podem percebê-lo, porque a morte esteve ali, a tristeza esteve ali, o horror esteve ali. Qual é o mecanismo que permite que isso ocorra? Isso é mundial, meus queridos. Há tantas pessoas que podem entrar nessas áreas e sentir-se mal ou desconfortáveis, e elas saem e ficam bem. Qual é o mecanismo? É esotérico, nem mesmo físico para vocês. E o esotérico é que é a rede cristalina que lembra da batalha e que conversa com o seu akáshico. Há anos, nós conectamos isto. Neste momento, há anos, nós dissemos a vocês que o seu registro akáshico existe em vários lugares neste planeta. É um sistema de backup. E aqui está o motivo. Quando vocês deixam este planeta, a sua alma se torna uma parte perfeita de Deus. Vocês não carregam todo o akáshico. As coisas que aconteceram com você, quando vocês deixam este lugar, eles permanecem no planeta, meus queridos. Vocês precisam deixá-lo aqui. E então, quando vocês retornam, vocês os pegam de novo, naquela expressão chamada humanismo, e vocês continuam. Vocês não pegam seu karma e levam de volta para a fonte criativa quando vocês morrem. Ele permanece no planeta. Ele está armazenado aqui. Nós dissemos isso. Uma informação muito esotérica. E onde? Um dos lugares onde ele está armazenado é as redes cristalina e a caverna da criação. Poderíamos dizer, eu já disse isso antes, a metáfora é que cada um de vocês tem seu próprio cristal, que se lembra de todas as coisas que você viveu. E quando você retorna, você pega isso e continua. O seu akáshico existe simultaneamente nessa caverna da criação, nessa rede cristalina. E quando os nódulos e os nulos começam a funcionar, e eles já estão, e começam a queimar toda a tristeza, todos os pontos agudos da sua vida, e começam a limpar aquela rede, não é apenas a rede do planeta, é um padrão de você, é o akáshico, é o cristalino, o padrão cristalino do ser humano. Ryan, eu não sei do que você está falando. Eu falarei de forma simples. Você já esteve em algum leitor de vida passada para descobrir o que está incomodando você? Alguns disseram, claro, nós já fizemos isso. Eu quero descobrir por que isso aconteceu ou aquilo aconteceu. Deixa eu perguntar, alguma vez você esteve num leitor de vidas passadas para descobrir o que está melhorando você? E a resposta é não. Porque quase todos os padrões akáshicos do passado têm sido negativos. E se aquilo começasse a ser limpo, e então aquele padrão começa a mudar, e você não carregará mais uma herança de estar doente. E se você começasse a carregar uma herança de ser magnífico, o que aconteceria? Isso mudaria a forma como você pensa. Isso mudaria a forma como você sente. Isso mudaria a sua habilidade de pensar além daquilo que foi ensinado a você e que está acontecendo na química do seu corpo. Este é o número 3, eu nem cheguei a 4 ainda. E o motivo porque eu não cheguei a 4 é porque a 4 é simples. 4 é rápido, a 4 é muito fácil, porque eu passei 31 anos falando sobre ela. Mas vocês não esperavam isso. O seu akáshico está sendo limpo. Mesmo enquanto se fala agora, porque as mães estelares sabiam que vocês precisavam disso. Vocês precisariam durar muito tempo. O quarto atributo é a consciência. O que eu digo sobre a consciência? Os canalizadores que se sentam comigo, os seres humanos que estão em contato com o outro lado do véu, o conselho com o qual a Adironda está conectada, todos dizem a mesma coisa. O acreditar é a sua consciência. O que você sente que é possível, aquilo é poderoso.
Todas essas 3 coisas sobre as quais eu falei com vocês estão começando a mudar. Até mesmo sua química está vindo de forma diferente agora. Ela tem sido preparada para reagir de forma diferente. A premissa é esta, novamente, e outra vez. Todos esses 4 atributos estão ligados em um mesmo pacote, um pacote quântico, que é visto como uma única coisa por todos os 4. A sua química do seu corpo é multidimensional, mesmo que você não acredite nisso, isso já foi provado. Aquela multidimensionalidade olha para a sua hereditariedade, olha para o seu padrão aclástico, olha para a sua consciência e o resultado é como você está. A sua química olha para a hereditariedade, olha para o padrão, olha para a consciência e diz: estamos saudáveis ou não? Nós vamos contrair coisas ou não? Você compreende o que eu estou dizendo a você? A sua consciência é o condutor. Começa lá, mesmo que nós tenhamos numerado como a 4ª, é a menos esperada a se mudar. E nós dizemos novamente, aquilo que vocês esperam, vocês criam. Aquilo que vocês pensam, vocês são. A consciência é a coisa que nós temos contado a vocês por anos e anos e que está mudando neste planeta. Se você estiver passando por uma evolução de consciência, se houver um padrão sendo reescrito no registro akáshico, se a sua hereditariedade puder ser limpa pela retrocausalidade, se a sua química estiver pronta para todas as 4, meus queridos, isto é a cura. Você está entendendo? Vocês estão sendo preparados para coisas que vocês não esperavam. Vocês têm ferramentas que ninguém contou a vocês a respeito. E vocês estão começando a se tornar preparados, prontos, ou para serem apoiados por curadores nesse planeta, quando vocês nunca pensaram que poderiam ter esse tipo de cura antes, ou por si mesmo. Todas as coisas são possíveis. Mas especialmente quando se trata da sua saúde, cura, doença, extensão de vida, atitude geral, dores, sofrimento, todas essas coisas. Os atributos da idade, todas essas coisas. Completa e totalmente reescrevíveis, reprogramáveis, reestruturáveis. Não importa o que você tenha. O quanto você aceitará isto, este é o quebra-cabeças. Você está capacitado para tudo isto, mas o quanto você aceitará, este é o quebra-cabeças. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade por um bom motivo, sendo capaz de dar a vocês informações, devido àquele amor, devido àquele amor. E assim é. Tratamento quântico estelar, uma ferramenta galáctica para lhe auxiliar no seu processo evolutivo. Link na descrição. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.